Rádio Show. Agora na Prudente AM 1070, Auto Rádio Saúde. Notícias, entrevistas com médicos e profissionais da saúde. Participação do ouvinte e muito mais. Auto Rádio Show, a partir de agora. Muito bom, agora exatamente 10 horas e 37 minutos, 10h37 aqui na Prudente. Bom dia para você, um ótimo sábado, uma boa manhã para você ligado aqui no AM 1070, acompanhando o Auto Rádio Show com dicas de saúde, para você que também na internet, pelo nosso site prudentenews.com.br. Já está comigo ao vivo por aqui, nosso bate-papo de hoje, uma dica interessante sobre saúde, muito bem, para esclarecer você um pouquinho que está acompanhando, falando também para os ouvintes que mandaram o WhatsApp durante a semana, viu? Olá, você que está acompanhando o Auto Rádio Show, Dr. Luiz Eribel Prestes Carneiro, já está ao vivo por aqui. Ele é infectologista, graduado em farmácia bioquímica na Universidade Estadual de Ponta Grossa e também em medicina na Universidade do Oeste Paulista, a UniOeste, aqui de Presidente Prudente. Tem residência em infectologia no SUS São Paulo, atendendo aqui pelo Hospital Ipiranga, onde atendeu atualmente também no Hospital Regional de Presidente Prudente e ainda atualmente professor da Faculdade de Medicina, Emergências Médicas e Saúde Coletiva, orientador do mestrado em Ciências de Saúde aqui na Avaliação Medicina 2, também em Presidente Prudente pela UniOeste e também pelo Hospital Regional de Presidente Prudente. Com uma bagagem muito grande, rico conhecimento, infectologista, para falar com a gente sobre dicas de saúde aqui no Auto Rádio Show. Vamos receber aí o bom dia do Dr. Luiz Eribel. Bom dia, doutor, muito bem-vindo aqui na Prudente News. Primeiramente, obrigado pela sua presença, por falar com a gente aqui no Auto Rádio Show. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Como é que vai? Orientar a população sobre esses momentos tão difíceis que nós, no Brasil e no mundo todo, estamos vivendo. Exatamente, a gente vem vivendo momentos realmente preocupantes na área sanitária, na saúde, e é sobre isso que eu gostaria de falar, doutor Luiz. Os ouvintes mandam dúvida, o pessoal fica todo mundo conturbado, porque hoje tem os meios de redes sociais, grupo de WhatsApp, e acaba confundindo, deixando a população mais preocupada. Por isso a gente convida profissional como o senhor para trazer o esclarecimento, para falar com credibilidade. Começando aí pelas doenças infecciosas, o senhor poderia destacar para a gente aí quais são as principais doenças e quais são aquelas mais preocupantes que a gente enfrenta realmente hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Então, eu me recordo agora quando apareceu o Zika vírus. Então, na época nós tínhamos já uma epidemia de dengue muito grande e aparece o Zika vírus. E então, eu até fiz uma colocação. Sim. Será que todos seremos dizimados? E eu mal sabia que o pior estaria por vir, que seria o aparecimento do coronavírus 19. Então, hoje nós vivemos uma realidade, uma aldeia global, um mundo globalizado, com pessoas viajando o tempo todo entre os continentes. E estamos muito vulneráveis ao aparecimento de novas doenças. Entre as doenças virais mais importantes, que eu diria para o Brasil em especial, obviamente a nível mundial o coronavírus, sim. A nível de América Latina, África e Ásia, o vírus da dengue, e novamente a nível mundial também o vírus da influenza, que faz vítimas em todo o mundo anualmente. Exatamente, essas são as doenças preocupantes e elas são todas transmitidas por vírus, principalmente por infecções, doutor. Como a gente poderia entender um pouquinho como funciona essas transmissões, a maneira que as pessoas podem se contaminar e passar pelas outras, principalmente sobre os vírus? Cada vírus tem as suas características, né, a sua classificação e a sua forma de transmissão. Por exemplo, o vírus da dengue, que hoje é um pesadelo no Brasil. Ontem os jornais noticiaram 2 milhões de pessoas infectadas por dengue. E uma coisa curiosa, que o dengue era uma doença mais ou menos sazonal, que terminava em maio, nós estamos terminando em junho, né, em algumas regiões secas, onde não há chuva,
e a dengue continua avançando. Ou seja, tanto o vetor, no caso da dengue, é uma doença vetorial. Nós temos um vetor, que é o mosquito da dengue. No caso da dengue, tanto o mosquito está se adaptando, quanto o vírus está sofrendo mutações. Uma prova disso é que não existia dengue em Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2021, o Paraná teve uma grande epidemia de dengue e ela já apareceu em Santa Catarina. Em 2022, a dengue avança maciçamente em Santa Catarina e epidemia de dengue no Rio Grande do Sul, mostrando então que em climas subtropicais, onde não existia o vetor, o mosquito, o Aedes aegypti, hoje o vetor está presente e o vírus sofrendo mutações e se adaptando a novas regiões, a novos climas. Muito bem. Quanto à dengue, uma preocupação também, né, doutor, sobre esse vírus, na verdade é pelo mosquito, né? Então a maneira de controlar realmente, de prevenir, é eliminando o mosquito, né? Essa são as informações que a gente recebe pelos órgãos sanitários. Então, essa aí a gente sabe que tem que acabar com o criador ali dos mosquitos, né? E quanto às demais doenças que transmitem pelos vírus, eu gostaria de relembrar de volta que a gente enfrentou aí, estamos ainda na pandemia, que concluiu, mas está diminuída as mortes graças à vacina e às prevenções que as pessoas têm aplicado, né? Mas qual é a maneira que as pessoas podem usar aí para diminuir as infecções, as contaminações por vírus, principalmente? Como eu disse, cada vírus tem as suas peculiaridades e as suas maneiras de transmissão. Sim. Lembrando que o coronavírus, a transmissão é respiratório. São os chamados vírus respiratórios. Entre eles, o mais importante é o vírus da influenza, da gripe, sim, e o coronavírus. Então, o coronavírus, nós vimos as variantes anteriores e atualmente nós temos uma variante, a Omicron. E a variante das variantes, as variantes da variante, no caso, Omicron BA1 e BA2. Sim. Cada variante, ela tem um índice de proliferação, de divisão, replicação viral, sempre maior que a anterior. Então, a Omicron, ela replica a uma velocidade muito maior que a Delta. Sim. E assim por diante. A variante BA1 e BA2 se replica numa velocidade muito maior do que a variante original. Então, quanto maior a replicação viral, maior o número de pessoas infectadas. Quanto maior o número de pessoas infectadas, maior o número daquelas que vão necessitar de internação em enfermarias, em UTI e, evidentemente, maior o número de óbitos. Muito bem, essa é a preocupação, né? Vem aumentando também. E quanto essa pessoa, a gente fala agora, doutor, a gente teve muitas dúvidas aqui dos ouvintes sobre o coronavírus, infecções, uso da máscara, depois veio a vacinação, diminuiu os números, os órgãos sanitários foram liberando aos poucos aí o uso da máscara, a obrigatoriedade, mas tem pessoas que ainda seguem orientações médicas que vale a pena você usar a máscara, principalmente em ambientes fechados, onde há grandes aglomerações de pessoas. E a vacina ajudou. Mas a pergunta que nós tivemos aqui nesta semana, durante aí a programação da rádio, foi sobre as infecções e sobre as transmissões. A pessoa que tomou a vacina, já está com as 4 doses aí tomada, ela se sente imunizada, ela corre o risco de se contaminar e também transmitir o vírus ou não transmite mais depois dela ser vacinada? Então, é interessante essa pergunta, é importante, porque os anticorpos que nós formamos após a vacinação ou após a infecção de Covid, eles são do tipo não neutralizante. Sim. O que significa isso? A vacina contra o sarampo produz anticorpos neutralizantes, ou seja, você não se infecta mais com o vírus do sarampo. O vírus da dengue, os anticorpos da dengue também são neutralizantes. Se você se infecta com o serotipo 1, você nunca mais vai se infectar com esse serotipo porque você tem anticorpos que matam o vírus. Já os anticorpos para a influenza e para o coronavírus não são neutralizantes. Ou seja, o indivíduo vacinado devidamente com as doses de reforço, ele vai se infectar, né? E vai continuar transmitindo a doença no período de infecção. No caso da Omicron, de 5 a 7 dias.
Então, a vacina para coronavírus e para influenza não é para você não se infectar, é para você não desenvolver a doença grave. Então, nesse sentido, as vacinas, tanto para influenza quanto para coronavírus, elas são altamente efetivas. A gente vê pelo grande número de pessoas infectadas, pelo baixo número de óbitos. Muito bem, a gente conseguiu comprovar isso realmente aqui no Brasil, na nossa região toda, e agora tem pessoas que ainda insistem na não vacinar, não querer se prevenir. Sobre todas as pesquisas, doutor, o senhor que acompanhou realmente aí, há pessoas que falam que a vacina principalmente falando do corona, da influenza já existia há mais tempo aí, sobre o coronavírus, que ela foi desenvolvida de uma maneira muito rápida e não é segura. Ela vai me trazer aí, vamos trazer, por exemplo assim, vai me prejudicar, vai causar mais mal no meu organismo do que prevenir. O que o senhor falaria hoje para as pessoas que estão acompanhando o Auto Rádio Show que ainda tem dúvida na eficiência da vacina contra o coronavírus, principalmente? Então, isso é uma verdade. Eu tenho pacientes que acompanham, tanto no consultório quanto no hospital regional, que não haviam se vacinado e levantavam essas questões. Primeiro, isso é uma falta de informação. Sim. A vacina da AstraZeneca, que com vírus não replicantes, ela já tinha sido desenvolvida há muitos anos. Então, essa tecnologia não é nova. A AstraZeneca já havia desenvolvido a vacina para o vírus Ebola, baseada na mesma tecnologia, e conseguiu controlar a infecção por Ebola na África. Sim. Eles simplesmente trocaram a molécula, a partícula viral do Ebola para o coronavírus. Então, ao contrário do que muita gente acha, essa não é uma vacina nova. É uma vacina que já havia sido desenvolvida há bastante tempo. A vacina do RNA mensageiro, da Pfizer, realmente é uma vacina nova para seres humanos, porque no modelo animais ela já vinha sendo testada há bastante tempo, inclusive contra outros tipos de coronavírus. Muito bem, então já dá para ter a ciência, quando já confirma que coloca as pessoas para tomar a vacina, foi feito todo um trabalho, houve pesquisa, né, doutor, o desenvolvimento por trás de tudo isso, e a partir do momento que a Anvisa autorizou, eu acho que os brasileiros têm que confiar mais na ciência, né, de saber que realmente ela traz muito mais benefício do que vai prejudicar a sua saúde, conforme as pessoas ainda debatem, espalham por essas notícias falsas, né? Com certeza. Você tocou uma coisa importante, a questão da Anvisa. Sim. Nós temos que lembrar que a Anvisa está entre os 10 maiores órgãos reguladores do mundo, né? Sim. Então, é formado por um corpo técnico altamente capacitado, são funcionários antigos com larga experiência em doenças infecciosas e na aprovação de medicamentos. Então, uma coisa também é que nunca na história da humanidade uma vacina foi tão testada e tão contestada do que as vacinas para a Covid-19. Muito bem, então para você ouvinte aqui do Auto Rádio Show da Prudente News, estamos batendo papo com o infectologista Dr. Luiz Euribel Prestes Carneiro, trazendo para você esclarecendo essas dúvidas, para você que acompanhou aqui no Auto Rádio Show. A gente tem o WhatsApp aqui da dona Maria Helena, pessoal que está acompanhando lá no Brasil Novo, também tem aqui meu amigo Adriano, o Leandro, lá do Parque dos Pinheiros, todo mundo que tinha dúvida aí, a gente traz o Dr. Luiz Euribel para esclarecer, infectologista aqui de Presidente Prudente, super conceituado com esta bagagem toda, falando com credibilidade para você aqui no Auto Rádio Show, que ainda tinha dúvidas sobre as vacinas. É muito importante se prevenir. Foi comprovado, conforme o Dr. Luiz falou agora mesmo, ao vivo aqui no nosso programa, que realmente uma das formas para eliminar de vez é a vacina, a prevenção, além do uso, meu doutor, das máscaras, do álcool em gel, aí, principalmente dos vírus. Sobre a vacina, é uma das maneiras que existe hoje para prevenir realmente, para diminuir a disseminação do vírus, né? A máscara, para nós aqui da América Latina, do Brasil, é uma coisa nova, mas na Ásia, o uso de máscara já é rotina há muitos anos. Sim. A gente tem que lembrar que o vírus influenza já circula lá há bastante tempo, e eles tiveram uma epidemia de coronavírus em 2010 e 2012 também lá. Sim. Que foi controlada. Por que foi controlada? Porque o índice de letalidade era muito alto. Todo vírus, toda doença cujo índice de letalidade é alto,
ela tende a não se espalhar, porque o vírus mata o hospedeiro. No caso do coronavírus, o índice de letalidade era baixo e hoje, com a vacinação, está muito melhor. Então, o uso de máscara para nós é uma coisa nova, mas para os asiáticos não é. Há muitos anos já usava. Mas, com certeza, essa prática vai permanecer entre nós. Ela não ajuda só a prevenir o coronavírus, mas de todas as doenças respiratórias. Então vai ser muito comum, mesmo que nós tenhamos um controle da epidemia de coronavírus, da pandemia, o uso de máscaras no futuro por parte da população, o que eu acho altamente saudável. Os vírus respiratórios, especialmente no inverno, eles causam muitas mortes no Brasil, especialmente o vírus influenza e outros vírus. Muito bem, é importante isso que o doutor lembrou aqui agora, porque não é só o corona que você está se protegendo ao usar a máscara, qualquer tipo de vírus respiratório, né, doutor? É isso que o senhor falou, né? Exatamente. Muito bem, então é importante, porque a gente pode perceber que até a própria influenza, outras gripes aí comuns, diminuem com o uso da máscara em lugares públicos. A gente tem que realmente, há ainda uma resistência muito grande da população brasileira, né, doutor? São uma grande parte que não aceita o uso da máscara, não aceitou mesmo no momento crítico da pandemia e continua lutando aí, porque houve também aquela conversa de que a pessoa usar a máscara, ela prejudica a oxigenação. Fala pra gente, isso é falso também, né, doutor? Isso é uma estupidez, né, de passagem. O indivíduo com máscara, por exemplo, tem gente que faz prática esportiva com máscara, é só uma questão de se adaptar, né? Sim. Então, isso apareceu no começo, foi rapidamente desmentido. Não existe. Isso, a saturação continua praticamente a mesma. É lógico que um indivíduo que satura 98 em ar ambiente, se ele colocar a máscara, ele vai saturar 96, 97, isso não atrapalha em nada a oxigenação pulmonar, em absolutamente nada. Muito bem, então. A gente está batendo papo ao vivo aqui no Auto Rádio Show de hoje, agora 10 horas e 54 minutos, para você ligado na Prudente News, uma ótima manhã. Obrigado pelas informações, pelas dúvidas também. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, doutor, falar um pouquinho sobre a varíola do macaco, essa nova doença que vem atingindo, para a gente nova, né? Mas o doutor vai explicar um pouquinho sobre essa origem e também sobre a preocupação no mundo. Aqui no Brasil já foi constatado, aliás, em São Paulo, sobre caso de infecções pela varíola do macaco, que é conhecida. Explica pra gente, doutor, sobre essa varíola do macaco, sobre essa origem e sobre a preocupação que nós devemos ter realmente com ela ou não. Fala-se varíola dos macacos, mas os macacos, infelizmente, são tão vítimas quanto nós. Eles também podem ser hospedeiros, né? Essa varíola, na verdade, ela é bastante conhecida na África, em algumas partes da África, e já é antiga e ela estava muito restrita à região africana. É a primeira vez no mundo que ela sai da África e se espalha rapidamente por todos os continentes praticamente. Isso se deve a grandes aglomerados de pessoas, especialmente em Portugal e na Espanha. Então, grandes encontros onde essas pessoas, a maioria delas mantinham relações sexuais, na verdade mantinham contato físico entre eles. Sim. Então, isso fez com que a doença saísse da África e se espalhasse pelo mundo todo, praticamente, inclusive no Brasil. Muito bem. Agora, a causa, doutor, qual que é a principal? Ela é transmitida por um vírus também? Como que é a maneira da transmissão da varíola, conhecida como varíola do macaco aí? Então, como eu falei, a transmissão é feita principalmente pelo contato de secreções, raramente é respiratório. Né? Os casos, por exemplo, que nós temos no Brasil e no resto do mundo são contatos entre as pessoas. Então, a varíola foi erradicada do mundo em 1980. E quem nasceu depois de 1980 não foi vacinado. Quem nasceu antes foi vacinado e está protegido contra essa nova doença. E isso é verdade, que as pessoas que estão infectadas são todas jovens. Como eu disse, a infecção é via por secreção. Sim. A varíola, ela vai produzindo lesões, feridinhas que criam escaras e secam, e ela pode demorar bastante tempo, o ciclo biológico dela, o ciclo de evolução. Umas feridas vão secando, outras vão aparecendo. Essas feridas infectadas,
é a principal fonte de transmissão. Então, é o contato físico, ou contato com secreção, ou ainda o contato com roupas, utensílios, contendo o vírus. Então, não necessariamente o contato físico, mas é o contato com secreções. Muito bem. E, doutor, falando também sobre essa doença ainda, segundo informações divulgadas, ela tem uma letalidade mais bem devagar, lenta, né? Não é tão alto o número. Mas a gente corre o risco de sofrer uma pandemia com ela também? Não, com certeza não. Porque, como eu disse, pandemia com vírus respiratórios, né, vírus que se replicam muito rapidamente, que se espalham muito rapidamente. Os poxvírus, como eu disse, é preciso você entrar em contato com ou lesões ou com secreção dessas pessoas. Essas pessoas, uma vez identificadas, elas vão ser colocadas em quarentena, vão ser isoladas, e as medidas sanitárias tomadas. Então, nós não vamos ter, com certeza, uma pandemia pelo vírus da macaca, pelo vírus dos macacos, mesmo porque isso não aconteceu em outras regiões do mundo. São regiões endêmicas, né, essas regiões africanas, porque essa doença existe lá há muito tempo. E aí uma pessoa acaba sempre contaminando a outra. Mas nós não temos pandemias. Sim. Mas, assim, para a gente entender, então, doutora, além da tranquilidade que o senhor pode passar, mas as pessoas têm que tomar os cuidados, e quem se contaminar, ela pode levar à morte também, mesmo sendo um pouco mais lento, a pessoa corre o risco? O índice de mortalidade é extremamente baixo, né? Muito menor do que o próprio coronavírus, muito menor que a influenza, né? Então, o índice de letalidade da varíola, especialmente essa varíola, esse subgrupo que está circulando, é bem baixo. E também, doutor, além das feridinhas, que é bem característico dela, quais são os sintomas que a pessoa sente, por exemplo, para saber se ela está com essa varíola ou não? A maioria dos vírus produzem síndromes febris, né? Então, a varíola dos macacos, a varíola de maneira geral, né? Além das feridas, que tem escaras, que tem aquelas casquinhas que secam, umas vão secando, outras vão aparecendo, febre, obviamente, mal-estar, prostração, pode ter um quadro de conjuntivite, mas não é tão comum. Os sintomas mais comuns é febre, mal-estar, prostração, dor de cabeça, e não há um antiviral, né, ainda disponível. Mas nós tratamos os sintomas, né? Então, você trata os sintomas, e o mais importante nesse quadro é fazer um diagnóstico rápido e isolar esse paciente. Muito bem. E, doutor, existe também, a senhora falou sobre a vacinação, os mais antigos, mais velhos já estão vacinados. Agora, a senhora acha que o Ministério vai colocar alguma vacinação, vai convidar a população mais jovem para se vacinar também, ou não existe nenhuma campanha nesse sentido ainda? Isso é muito novo, né? Então, os problemas começam que, com a erradicação da varíola na década de 80, os laboratórios não têm grandes estoques de vacina de varíola. Obviamente que parece que já os grandes laboratórios estão se mobilizando, porque é uma tecnologia bem conhecida, uma vacina já bem conhecida, a produção pode ser imediata em grande escala. Mas, nesse momento, não tem ainda nada definido sobre vacinação em massa. Muito bem, então, Auto Rádio Show de hoje, batendo papo com o infectologista Dr. Luiz Euribel, aqui ao vivo para você na Prudente News, esclarecendo mais as dúvidas para você. A preocupação de toda a população é com a contaminação e principalmente hoje com esses vírus que a gente vem trazendo para você aqui, os cuidados que a gente deve continuar tomando, conforme o doutor lembrou aqui, o uso da máscara, o álcool em gel, e sobre a varíola do macaco, conforme ele disse, contatos através da transmissão, que você pode se contaminar e contaminar outras pessoas. A gente deve, por enquanto, né, doutor, se cuidar. E quais são aí as atitudes que os órgãos sanitários já tomaram quanto a, principalmente a varíola do macaco, agora mais nova, né? Porque a gente viu que na coronavírus, no vírus, aí foi feito várias ações para conscientizar a população, trazendo informações aí para se cuidar, e agora na varíola do macaco já começou a espalhar, as pessoas ficaram preocupadas quando foi constatado aí que existe casos em São Paulo.
mas a gente deixa bem claro hoje que não há tão perigo de contaminação por respiração, né, conforme o senhor disse. O contato é realmente uma das maneiras que vai transmitir aí essa doença. Agora, os órgãos públicos já têm alguma, o senhor sabe se já existe algum tipo de campanha para conscientizar as pessoas, mas para tranquilizar aí a população sobre a infecção com a nova varíola do macaco? Existem vantagens e desvantagens na globalização. Sim. Uma das vantagens foi de que os primeiros casos que aconteceram na Europa, imediatamente a Organização Mundial de Saúde, todos os meios de notificação, já entraram em contato, já avisaram os outros países, essas pessoas começaram a ser monitoradas, e então isso é uma boa coisa. A velocidade de informação hoje em dia é muito grande. O Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, tem um bom sistema de notificação, uma boa rede de vigilância. Então, os órgãos públicos, os órgãos de vigilância, né, todos estão muito alertas, pessoas que estão chegando da Europa estão sendo monitoradas, e já nos aeroportos já estão sendo, nos aeroportos internacionais já estão sendo feitas chamadas sobre a sintomatologia, presença de febre, mal-estar, dor de cabeça, então as síndromes virais, né, síndromes febris. Sim. Então, eu acho que as autoridades estão atentas, estão alertas, e a população também tem que ficar alerta quanto a isso, né? Muito bem, vale muito bem a informação para a pessoa, cada um fazer a sua parte, né, doutor? Não deixar somente aos órgãos públicos, né? Conforme a gente falava aqui com o doutor Luiz Euribel, trazendo essas informações para você no Auto Rádio Show de hoje, todas essas dicas, doutor, ajudam a população a se conscientizar. Qual é a principal mensagem que o senhor passa hoje para a população aqui de Presidente Prudente, toda a região? A Rádio Prudente pega em 54 municípios. A gente tem audiência em toda a nossa região aqui de Presidente Prudente. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente concluir nosso bate-papo aí. Qual a principal mensagem, mediante toda essa crise sanitária que a gente enfrenta? Né? Foi o coronavírus, a preocupação com a influenza, tem a dengue, tem a zika, todas essas contaminações aí, várias maneiras da pessoa se adoecer. A crítica também no nosso estado de saúde pública, né, devido aí falta de condições, até porque também a grande aglomeração, né, nos setores públicos, o senhor que atende no hospital regional sabe muito bem toda essa nossa situação. Qual é a principal mensagem para que a população realmente faça a sua parte, tome seus cuidados, que o senhor deixa hoje para os nossos ouvintes aqui do Auto Rádio Show da Prudente News? Acho que a principal mensagem é informação. Então, uma população, ela só vai avançar na medida que ela é educada, que ela se informa. Cuidar da saúde é prioritário, né? Prioritário. Cuidar do meio ambiente. Infelizmente, a questão da dengue no Brasil é uma tristeza, porque a dengue é uma doença controlada. A Austrália tem um clima tão tropical quanto o nosso e não tem dengue. Sim. Né? Então, dengue é uma doença de pobre. Então, onde tem dengue? África e Ásia. Sim. Infelizmente, eu tenho dito isso com muita tristeza, já até escrevi um artigo sobre isso, Sim. que Prudente é um grande lixão a céu aberto. E não é só na periferia, no centro. Você sai nas ruas, é sacolinha, é garrafa plástica. Sim. No centro da cidade. As pessoas parecem que transformam a calçada na extensão da sua casa. Sim. Né? Então, cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde, são prioritários para uma vida saudável. Uma boa alimentação, hidratação, né? Sono. Então, quem cuida da saúde tem menos chance de adoecer. E cuidar da saúde também é cuidar do meio ambiente. Muito bem, esta é a dica, né, doutor? O senhor alertou aqui realmente sobre a população, porque todo mundo coloca a culpa no órgão público. A culpa é do órgão público, é a prefeitura que não limpa. Mas se cada um fazer a sua parte, colocar o lixinho no lixo, o copinho, aquelas garrafinhas, tudo aquilo, com certeza diminui o trabalho do órgão público que já está carregado, né? Então isso é importante a população se conscientizar. O senhor falou sobre isso porque hoje o mosquitinho se espalha e se cria em qualquer água acumulada ali, né? E a gente tampinha de garrafa. Uma tampinha, uma coisa mínima, né? E realmente falta essa educação da população de deixar um pouco. É claro que o órgão público tem que fazer a parte dele, mas se a população, cada um se conscientiza, se educa, diminui, né, doutor?
Com certeza. Eu gostei desse comunicado do senhor, foi muito bom relembrar mesmo. Nesse artigo que eu escrevi, publicado há alguns anos atrás, o texto era exatamente, por dentro, um lixão a céu aberto. Então, a população, não só em relação à dengue, mas em relação à leishmaniose visceral, que é um pesadelo na nossa região. Não existia leishmaniose visceral. Está avançando rapidamente. Semelhante à dengue, a leishmaniose visceral também é uma doença vetorial, que precisa de um vetor. Sim. E no caso, também precisa do cão. E a falta de saneamento é a principal causa da proliferação e do avanço da leishmaniose visceral na nossa região. Muito bem. E essa leishmaniose que o senhor disse também é pelo mosquitinho da palha, né? Aquele que transmite, é esse? Que morde no cachorro e acaba chegando ao homem. Isso. A transmissão da leishmaniose, ela não acontece tão rápida como a da dengue. A dengue só precisa de um vetor. Sim. A da leishmaniose precisa do cão, né? Que é um hospedeiro intermediário, além do vetor. Então ela vai mais lentamente. Mas a leishmaniose é muito mais letal do que a dengue. A leishmaniose, se não for diagnosticada precocemente, o paciente vai a óbito. Crianças, idosos e imunodeprimidos vão a óbito muito rapidamente se não diagnosticados precocemente. Muito bem, é preocupante também, né, doutor? A gente pensa que não, mas são coisas que realmente preocupam. E cabe a cada um da população prudentina fazer realmente sua parte. Nossa cidade é muito bonita, é muito grande, toda a região aqui, mas eu acho que falta realmente esse cuidado, essa educação aí de não espalhar tanto lixo. Falar em rodovia, então, nem se fala, né, doutor? Nas beiras da rodovia, como existe plásticos e saquinhos, né? Meio ambiente destrói e acaba retornando para nós, os seres humanos, aí com essas doenças que vão aparecendo, né? A gente está com um artigo para ser publicado agora, onde mapeamos 54 pontos de resíduos sólidos na cidade. Ou seja, lixões que a população, locais que a população escolhe como lixões. Então, nessas regiões onde existe a maior concentração desses depósitos clandestinos de resíduos sólidos, há um aumento visível tanto de dengue quanto de leishmaniose visceral canina. Então, isso então não é uma falácia, é uma comprovação científica. O estatístico da Unesp fez a parte estatística mostrando que onde há maior concentração de depósitos clandestinos de resíduos sólidos, existe mais dengue e mais leishmaniose visceral canina. Associando então a questão da higiene e do saneamento a essas duas doenças importantes da saúde pública. Olha só, que é interessante a gente saber disso para que realmente todos tenham consciência, né, doutor? É importante cada um fazer a sua parte. Existe países, doutor, acho que o senhor sabe muito bem melhor do que eu, é claro, que tem até fiscalização quanto a isso, né, da pessoa espalhar lixo pelas ruas, pela calçada, que realmente é proibido, né? No Brasil tudo é liberado, então a população não se educa, não se conscientiza e acaba virando esse lixão aí, conforme a gente realmente fala da nossa cidade, que além de ficar feio, de ficar prejudicial para a nossa saúde, acaba prejudicando o meio ambiente. Mas se tivesse umas regras, umas leis que realmente punisse, que fiscalizasse, acho que a população tomaria um pouco mais de juízo, né? Ontem eu vi um jornal, uma cidade aqui próxima, em que eles usavam drones, eu achei super interessante. Usavam drones para localizar os terrenos baldios. O pessoal da vigilância epidemiológica ia até os terrenos e se achasse lixo, água acumulada, o proprietário era chamado e pagava uma multa. E essa multa não era barata. Eu acho que é isso. O brasileiro só resolve, né, só toma providência quando mexe no bolso. É verdade. Eu concordo. Deve ter algum mecanismo para penalizar a pessoa, porque isso é saúde pública, isso é saúde coletiva. Sim. Quando eu não cuido do que é meu, eu estou prejudicando o meu vizinho. Sim. É comunitária, é saúde pública realmente, né?
Doutor Luiz, muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso programa. Eu sei que o senhor está em atendimento, parou de atender no HR, veio agora aqui falar com a gente, trouxe informações muito importantes, que é importante profissional como o senhor que traz a informação para o público através de um meio de comunicação que é o rádio. Hoje a população acompanha muito a Rádio Prudente e trazendo pessoas com credibilidade para falar a verdade, para desmitificar todas essas falsas notícias que espalham por aí. Eu quero agradecer pela sua colaboração aqui no nosso programa Auto Rádio Show e se tiver alguma conclusão final, fique à vontade, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito importante a gente estar conversando com a população. Como eu disse, a educação é uma das principais formas de prevenção. Eu que fico imensamente agradecido e estou sempre à disposição. Muito bem, gente, já falamos por telefone na pandemia, já fizemos contato via telefone, falamos com informações importantes e hoje presencialmente foi um prazer, uma alegria recebê-lo aqui, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, bom dia a todos. Muito bem, aqui na Prudente News, agora 11 horas e 12 minutos, batemos um papo com o Dr. Luiz Euribel Prestes Carneiro, infectologista aqui de Prudente, pesquisador, trazendo essas informações para você ligado na Prudente News, no Auto Rádio Show. Eu volto daqui a pouquinho, fique ligado, acompanhe nosso programa também no site prudentenews.com.br. Daqui a pouquinho tem dicas de segurança no trânsito. Agora 11h13. Auto Rádio Show.